aí, dica de imposto de renda de número 14. Dissolução do casamento ou da união estável, transferência de bens. Como declarar isso? Incide em imposto de renda? Acompanhe uma aula completa sobre o assunto. Para começar, o assunto é bens comuns do casal ou da pessoa que está na união estável. Certinho? Muito bem. Então, daqui por diante, entenda. No casal, usamos o termo cônjuge. Certo aí? E, no caso da união estável, convivente. Tá bom? Só para entender o linguajar. De qualquer forma, o procedimento é igual para ambos. Então, bens comuns é bens pertencentes aos dois, ao casal, certo? E depende do tipo de casamento. Então, casamento por separação de bens. Nesse caso, cada um tem o seu bem, não é isso? Não é o caso aqui. Agora, casamento com comunhão universal de bens. Então, juntam-se todos os bens. Então, os bens passam a ser tudo comum. Né? Ou então, casamento por comunhão parcial de bens. Ou seja, os bens anteriores pertencem a cada um. Os bens no âmbito do casamento pertencem aos dois. Aí nós estamos falando de bens comuns. Então, enfim, o assunto aqui é de bens comuns. Bens que pertencem aos dois. Quando eles separam, eles têm que fazer o quê? A transferência. Certo? Muito bem, então acompanhe o raciocínio. Os bens comuns podem ser transferidos pelo preço de custo que estava na última declaração de ajuste anual, declaração do imposto de renda, ou pelo valor de mercado se este for maior. Em sendo maior, vai ter um lucro, um ganho de capital. Esse ganho de capital, em primeiro lugar, cai naquela regra de isenção de pequenos bens de pequeno valor. Ou seja, se a venda for de até 35 mil e teve lucro, teve ganho de capital, aquele ganho de capital é isento. Isso é tanto para bens móveis como para bens imóveis. Então, se você tinha um carro adquirido por 20 mil e vendeu por 30 mil, teve um ganho de capital de 10 mil. Como está dentro do até 35 mil, considera-se bens de pequeno valor, esse ganho de capital é isento do imposto de renda. Agora, se é acima deste valor, seja bem móvel ou imóvel, vai incidir uma alíquota fixa de 15%. Você percebeu que eu disse a alíquota fixa? Pelo seguinte, como regra geral, quando um ganho de capital é tributável, aplica-se a tabela progressiva, aquela que está em vigor desde 2017, que diz assim, se o ganho de capital for até 5 milhões de reais, incide 15%. Acima deste valor, até 10 milhões, 17,5%. Acima deste valor, até 30 milhões, 20%. E acima de 30 milhões, incide 22,5%. Está lembrado dessa tabela? Isso quer dizer que não se aplica a tabela progressiva aqui. Aqui é a alíquota fixa. Não importa o valor do ganho de capital, é 15%. Por que isso é importante? Pelo seguinte, quem é que vai ter que pagar esse imposto? É quem está recebendo o bem. Tá certo? Então, é o que a lei diz. Para contribuinte é a pessoa, o ex-cônjuge, para a qual o bem está sendo atribuído, está sendo transferido. Certo? Então, para essa pessoa que está recebendo o bem, interessa pagar o imposto? Interessa, porque esse imposto é na menor alíquota. Porque se deixar para depois, vai ter que aplicar a tabela progressiva, porque se vender lá no futuro, aí vai ser pela tabela progressiva e está sujeito até a 22,5% de imposto. Então, para fugir da tabela progressiva, pode aproveitar a oportunidade, fazer um planejamento tributário e pagar 15%. Isso vai ser interessante para os bens de alto valor de ganho de capital, né? Esses que ultrapassam a 5 milhões de reais. Os que são abaixo, né, não vai ser tão interessante, é melhor pagar no futuro, porque vai ficar nos 15% mesmo, certo? Bom, isto posto, acompanhe. Uma vez ocorrido a transferência de bens,
existe o fato gerador do imposto de renda. Aí deve calcular o imposto de renda e recolher até o último dia útil do mês seguinte, certinho? E lembrando que estamos falando de ganho de capital, portanto tem que ser feito o uso do GCAP para que o GCAP lhe dê um DARF para recolher até o último dia útil do mês seguinte. E essa transferência se caracteriza quando ocorreu o trânsito em julgado, ou seja, o processo de separação foi litigioso no judiciário e aí encerrou o processo naquele mês que considerou trânsito em julgado, é que vai estar havendo a transferência de bens, certo? Ou então o casal tem, né, comum acordo, não precisou ir ao judiciário, quis resolver rápido, foram para o cartório e aí fizeram a separação no cartório. Em qualquer dos casos, sempre precisa de um advogado, acompanhamento de um advogado. Então, fizeram, né, o tabelião fez uma lavratura de uma escritura pública. Naquele mês que ocorreu a escritura pública, ocorreu a transferência. Certinho? E lembre-se, então, repetindo, contribuinte é o cônjuge que está recebendo a transferência de bens. Tá? O ex-cônjuge ou ex-convivente, no caso de união estável. A quem foram atribuídos os bens. Tá ok? Muito bem. Então, quanto à declaração, ó, o casal pode fazer declaração tanto em conjunto como em separado. Em conjunto é fácil, né? É só pegar o CPF de um e fazer a declaração, incluindo o outro como dependente, e ali se incluem todos os bens, rendas e despesas do casal. Geralmente, declarar em separado sai mais barato. Declarar em separado, esse raciocínio se aplica quando ambos os cônjuges têm rendimentos tributáveis. Certo aí? Bom, outro ponto importante. Na declaração em separado, os bens comuns têm que aparecer na declaração de apenas um. No CPF de um. Certo? Como aqui está, ó, exemplo. Declaração de ajuste anual. João e Maria são casados. Certo? Aí, eles optaram por declarar os bens comuns só na declaração no CPF do João. Então, na declaração de bens e direitos do João, tem lá, bem comum número 1, de 6 milhões de reais. Bem comum número 2, também de 6 milhões de reais. Certo? E claro que lá na discriminação ou na descrição, o João vai informar que esses dois bens aqui, ó, na discriminação do bem 1 e na discriminação do bem 2, ele vai dizer que se trata de bem comum do casal e que seu cônjuge é a Maria de CPF e tal. Receita Federal tem que saber disso. Já a Maria faz a sua declaração, declara a sua renda, suas despesas, mas, né, até mesmo seus bens particulares, não o bem comum, que já foi declarado na declaração do João. E ela vai informar lá na declaração de bens, sem dizer, né, sem informar o bem e o valor lá. Na discriminação, ela vai dizer que tem o João com o cônjuge e o CPF dele, certo? E o sistema cruza e pronto, sabe que esse bem que está declarado só na declaração do João pertence a Maria também, certinho? Tá bom. Agora, para encerrar a conversa aqui na prática, vamos raciocinar o seguinte, que depois de algum tempo, João e Maria resolveram se separar. E ocorreu aqui no mês de janeiro, digamos, de X1, tá? E houve a transferência, tá? O João vai só dar baixa do seu bem de 6 milhões e informar na discriminação de que transferiu para a Maria decorrente de dissolução de sociedade conjugal. E a Maria, na sua declaração, vai recepcionar esse bem na declaração de bens e direitos. Aí ela é que pode optar por fazer pelo valor de mercado, porque ela é que paga o imposto. E ela resolveu declarar por 7 milhões, que era o valor de mercado. E claro, ela baixou o GCAP, apresentou essas informações, e o GCAP diz, olha Maria, você tem 1 milhão aí de imposto, e como se trata de dissolução de sociedade conjugal, a alíquota é fixa de 15%, está aqui o DARF de 150 mil para você pagar até 28 de fevereiro. E pronto, a Maria pagou. E como é que fica então a declaração dos dois? Vem para cá.
Declaração de ajuste anual do João, referente ao ano 2000x2, portanto o ano calendário é 2000x1, certinho? Tá aqui. Na parte de aplicações, bens e direitos, imóvel 1 e imóvel 2, antes da separação, lá no ano anterior, ó, saldo anterior, 31 de dezembro x0, 6 milhões, 6 milhões. Em janeiro x1 eles separaram, então o que acontece? O João ficou com bem 1, então saldo atual se mantém do bem 1, daqui por diante é dele, vai continuar aparecendo na declaração dele, tá? E na discriminação ele vai informar que houve, tá, a dissolução da sociedade conjugal, que Maria, CPF e tal, não é mais seu cônjuge. E o imóvel 2, ele na discriminação, primeiro ele vai dar baixa, o valor vai zerar aqui em 31 de dezembro de x1, e na discriminação ele vai informar que houve a dissolução da sociedade conjugal e que Maria, CPF tal, não é mais seu cônjuge e que esse bem já foi transferido para ela. Pronto. Na declaração da Maria, no ano de 2000x2, a primeira coisa é que na parte das origens, ela vai declarar, ó, rendimento tributável exclusivamente na fonte e definitivo. Nesta ficha aqui, ela vai declarar que teve uma tributação definitiva, tá? Mas ela, né, vai declarar, mas só que ela vai baixar, importar o GCAP, e o GCAP que vai preencher assim, ó. Ganho de capital, 1 milhão menos o imposto que foi pago de 150 mil, 850 mil reais. E lá na declaração de bens e direitos, imóvel 2, saldo anterior 0, e saldo atual 7 milhões de reais. De forma que, né, ela tem uma vantagem aí. Se lá no futuro ela vender esse bem por 20 milhões, por exemplo, o ganho de capital será 20 milhões menos 7 milhões, 13 milhões de reais. Só que ela vai ter que aplicar a tabela progressiva sobre esses 13 milhões. Até 5 milhões, 15%. Acima de 15, acima de 5, até 10 milhões, 17,5%. E acima de 10 até 13, nesse caso, vai incidir 20%. Ela vai aplicar a tabela progressiva. A grande vantagem que ela tem é que, né, esse 1 milhão aqui, se ela tivesse feito pelo preço de custo, tá, ela estaria pagando aí imposto, né, da tabela progressiva bem maior. Certo? Então, é isso que se deve fazer em caso de transferência de bens na dissolução de sociedade conjugal, seja de casamento ou de união estável. Se você gostou deste conteúdo, dê uma porrada aí no like, inscreva-se aqui no canal e acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque é melhor você receber as notificações dos vídeos de qualidade do Loberto do que receber a notificação da Receita Federal do Brasil. E lembre-se, acesse natacursos.com, núcleo avançado de treinamento e atualização contábil fiscal, que eu acabei de lançar o novo curso Imposto de Renda da Pessoa Física, que ainda está na promoção de lançamento. Beleza? Tamo juntos!